Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos, em direto no nosso Rádio Clube de Angra, com as comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. A maré de agitação mantém-se na política regional e nacional. Pela ilha, as águas são mais agitadas pelas marchas de São João. A Câmara Municipal reuniu com os seus representantes para sortear a ordem de saída nas Sanjoaninas. No entanto, atendendo ao número recorde de inscrições este ano, 42 de adultos e 9 infantis, colocou-se à votação duas hipóteses para o desfile. Ou saíam todas as dos adultos na noite de 23 e o percurso seria reduzido, ou dividiam-se pelas noites de 23 e 24, nesta segunda, depois das crianças, com o percurso completo. Nenhuma das situações agradou à plateia, que acabou por optar por maioria pela noite única de 23. No dia seguinte, os comentários invadiram as redes sociais e já há marchas a desistir. Judite Parreira, naturalmente, o que toda a gente queria era sair na noite de São João e fazer o percurso completo, mas esta questão não se colocava. Boa tarde, Andreia, boa tarde às colegas de painel, hoje de novo às 3, o que é sempre muito agradável, e cumprimento também os nossos ouvintes. Ora, relativamente às marchas, por um lado é muito gratificante vermos o grande interesse e a grande motivação dos terceirenses de uma forma particular, mas e dos açorianos de uma maneira geral, porque já são muitas as marchas que querem vir às Sanjoaninas. Realmente isto é um número recorde, é uma coisa, já houve anos de haver muitas marchas, mas nunca como este ano. É evidente que não é fácil para quem tem que gerir uma situação como esta. Há sempre muitos constrangimentos, seja qual for a opção que se tome, há sempre quem esteja a favor e quem esteja contra. A mim parece-me que o facto de serem as marchas todas no mesmo dia é uma coisa que é quase impensável. Obviamente que isto foi a escolha de quem esteve presente, foi uma escolha mais ou menos consciente, isso agora já cada um é que sabe de si e cada um é que poderá falar, mas foi a escolha de quem esteve presente e isso é inquestionável. Parece-me que talvez não tenha sido, na minha perspectiva, não foi com certeza a melhor escolha, porque parece-me que uma única noite de marchas com tantas marchas vai acontecer uma coisa que é inevitável e que já vinha acontecendo nos outros anos, com as últimas marchas e eram muitas menos, então este ano com tantas está previsto que o término seja, isto tendo em conta que as marchas saiam de 10 em 10 minutos, começando às 9 da noite, porque também ninguém quer começar antes, porque começar antes é começar ainda de dia, e claro que de dia as marchas não têm o mesmo brilho, o mesmo lustre que têm à noite, e depois como a televisão está a filmar. É que neste baile de gala pão a festa à hora do almoço. É verdade. Tem acontecido no dia da região. No dia da região é quase isso que acontece. Não tem a mesma graça e, portanto, ninguém quer sair antes das 9 da noite. Portanto, começando às 9, mesmo que seja de 10 em 10 minutos, o que é muito difícil manter esse ritmo, porque sabemos que há marchas que são muito mais lentas e parece-me que isso também era uma coisa que tinha que ser revista, mas mesmo sendo de 10 em 10 minutos está previsto o términos às 4h30, entre as 4h30 e as 6 da manhã. E às 6 da manhã. Ora, quem é que vai estar na Rua da Sé a essa hora? Quem já participou em marchas, não sei se a Graça já participou. Uma vez na vida. Pronto. A Cláudia já participou e creio que a Andreia também. Eu também já participei por várias vezes e, portanto, nós sabemos que quem está na Rua da Sé são, por norma, as pessoas mais velhas que põem as suas cadeiras ou que estão nas casas e que estão nos degraus da Sé e, portanto, é um público mais velho. Depois, as pessoas mais novas estão na Rua de São João e na Rua Direita. Ora, tendo em conta que essas ruas não vão portanto, as marchas não passarão nessas ruas este ano,
fica muito difícil, para já, porque são as pessoas mais velhas que estão na Rua da Sé, também são aqueles que abandonam mais cedo. Não acredito que as pessoas se vão manter todas até, mesmo que seja, já não vamos para as 6 da manhã, mas mesmo que seja até às 4:30 da manhã, vai ser muito difícil manter o público e, portanto, o que vai acontecer é que as últimas marchas não vão ter público ou vão ter meia dúzia de pessoas, o que é muito triste também para os marchantes, marchar já com muito pouco público a assistir. Depois, há uma outra coisa, quer dizer, por mim não é o facto de ser a Rua de São João, a rua que dá o nome às Sanjoaninas, não é por causa disso. Isso é porque és da praia. Na verdade, a Rua de São João e a Rua Direita são as ruas que têm mais vida na passagem das marchas e, portanto, apesar de chegarmos à Rua de São João e à Rua Direita já muito cansados, mas quando chegamos ali ganhamos novas forças porque quem assiste puxa muito pela marcha e, portanto, incentiva muito a que a marcha marche bem, digamos assim. Portanto, eu acho lamentável que as marchas não passem na Rua de São João e na Rua Direita. O percurso fica muito mais curto, é verdade, mas ainda ontem falava com um professor de Educação Física da minha escola que dizia que quanto maior o número de marchas, maior teria que ser o percurso com para certeza. que elas para elas com certeza, mas isso pensando em termos de engenharia é óbvio. Das filarmónicas. Temos para aí uma filarmónica por cada 3 marchas. Os músicos têm que voltar para cima, fica bastante difícil. É verdade, isso é tudo verdade. Mas parece-me que vai haver depois, a determinada altura, vai haver engarrafamentos, vai ter que haver marchas a marcharem sem sair do lugar para dar tempo que as da frente cheguem à Praça Velha e, portanto, parece-me que tem tudo para que não corra muito bem, sinceramente. Espero estar enganada, mas parece-me que não vai correr muito bem. Para além disso, onde é que vão pôr o público, onde é que vai ficar o público? Se a Rua da Sé, por norma, já está cheia, o público que habitualmente está na Rua em São cima João das casas, e na Rua Direita, onde é que vai ficar para ver? Eu cá já resolvi o meu problema, eu não venho às marchas, porque não estou disponível para ficar em cima de telhados, a ver as marchas. Vou ver em casa através da RTP e, portanto, vou ver, mas acho lamentável que isso aconteça. Agora, não me parece que a solução seja como, porque agora as redes sociais estão inundadas de comentários e de opiniões e parece-me lamentável que a solução que muitas pessoas encontrem é de que não se aceite a vinda de marchas de outras ilhas. Eu acho que as marchas das outras ilhas são muito bem-vindas, para além do ponto de vista económico do movimento também que isso traz, mas é a prova de que as pessoas das outras ilhas gostam das nossas festas e gostam das nossas marchas, portanto, acho que são muito bem-vindos. Penso que a solução não seria essa. Na minha perspectiva, a solução era fazer as marchas no mesmo percurso, mas em 2 dias. E quando fosse o sorteio, porque acho que à exceção da marcha oficial, obviamente que tem que ser a primeira, e das marchas, como a marcha da Casa de Saúde de São Rafael, ou outras que envolvam ou crianças ou pessoas com necessidades especiais que não podem ficar muito tempo à espera, porque ficam nervosas ou porque ficam cansadas, essas teriam, enfim, um estatuto especial e gozariam de não entrar no sorteio, mas que todas as outras marchas, convidadas ou não, que se fossem submetidas ao sorteio, e no sorteio já indicaria se era no primeiro dia ou no segundo, e a ordem em que desfilariam. Quem não quisesse aceitar essas regras, porque para tudo tem que haver regras, e há sempre alguma regra que não nos, enfim, que não nos encaixamos bem. Não nos encaixamos bem. Tem essa dificuldade com frequência. Mas quem não aceitasse, pois tinha também a liberdade de dizer que não desfilava. Agora, parece-me que tudo só num dia não vai correr bem, e eu acho isso só lamentável. Num dia, só numa rua. Graça Silveira, se a maioria tivesse votado 2 noites de marchas, a revolta não seria semelhante? Bom, muito boa tarde a todos os que nos acompanham no Rádio Clube de Angra, aos nossos
assíduos no Política de Saltos Altos, que cada vez são mais, elas ficam sempre com aquela cara muito admiradas, mas é verdade, cada vez tem mais retorno. Não é verdade, tem retorno. Há muitas pessoas que dizem assim: vais para aquela coisa dos saltos altos. Olha, outro dia ouvi, estava das quedas altas. Das quedas altas. É a nossa moderadora e as minhas co-debatentes, hoje todas reunidas, o triunvirato. Eu devo dizer que a revolta começa desde logo pelo facto de pessoas que são convocadas para ir a uma reunião em que supostamente o que vai acontecer é um sorteio e em que as regras eram as que existiam, são apanhadas à meia volta e é-lhes colocado, sem saber ler nem escrever, duas hipóteses. E como diria uma ex-comentadora do nosso Política de Saltos Altos e comadre Sónia Capaz, basicamente aquilo que me deram a escolher foi comer pão duro de milho ou comer pão duro de trigo. Portanto, com a agravante de que este assunto nem sequer foi levado à reunião de Câmara. Ou seja, por muito que os vereadores da oposição não tenham, em termos de aritmética de voto, o peso de poder alterar a decisão, pelo menos podem fazer um voto vencido e votar contra, ou os assuntos serem debatidos, ou da discussão aparecerem outras soluções. Acho que isto foi péssimo. O PSD hoje já se pronunciou e por acaso omitiu o facto de politicamente os vereadores da coligação, nomeadamente do PSD, não terem sido sequer ouvidos. Com a agravante de que estas pessoas, quando são apanhadas à meia volta nesta reunião de sorteio, não faziam a mais pálida ideia de que houvesse uma intenção da mudança de regras, uma vez que o regulamento, que está publicado ainda no site da Câmara, quer dizer, estava ontem, eu fui lá ver, estava ontem, hoje não sei se já foi tirado, onde estão definidas todas as coisas relacionadas com as sanjoaninas, nomeadamente o trajeto das marchas. E está lá dito claramente que as marchas passam na Rua da Sé, na Rua de São João e na Rua Direita. Não percebo, sinceramente não percebo, eu sei que o Sr. Presidente da Câmara, José Gabriel Almenezes, não dá ponto sem nó, e às vezes eu percebo quais são as intenções veladas. Neste caso, em apreço, não consigo perceber, encontrar uma solução para a situação de muitas marchas. A Judite já aflorou o assunto e isto é completamente verdade. O argumento de que o tempo do desfile vai ser encurtado usando um trajeto mais curto não é verdade. Porque o que vai acontecer é que a Rua da Sé vai estar entupida com a passagem de uma marcha, com o som alto da filarmónica, e a outra vai ter que ficar à espera no top of the halls para poder entrar, enquanto que se o trajeto é maior, o que é que nós temos? Temos marchas a desfilar na Rua Direita, marcha a desfilar na Rua de São João e duas marchas a desfilar na Rua da Sé, uma a sair, outra a entrar. Assim não. Portanto, se esta solução era para resolver o problema de muitas marchas, na realidade não vai resolver. Portanto, nem sequer é por uma questão de tentar encontrar uma solução para muitas marchas inscritas. Eu lembro-me que aqui, várias vezes, quando discutimos a questão das sanjoaninas, lembro-me perfeitamente quando ficámos com este novo modelo, de voltar a ter tasquinhas no centro da cidade, deixar o modelo das grandes tascas do bailão. Um dos argumentos que nós usávamos era exatamente esse, era trazer as pessoas para os desfiles, ou seja, as pessoas estão a comer, estão a beber, estão a conviver e ao mesmo tempo vêm à rua, olha, gosto-me desta marcha, olha, esta tem que ver, e estão próximos. O que é que vai acontecer? Vamos ter as marchas a desfilar na Rua da Sé e as pessoas sentadas nas tascas a comer e a beber na Rua de São João, ou vai-se proibir o funcionamento das tascas enquanto está a haver o desfile? É que nada disto faz sentido, não, efetivamente não percebo. Acho que sim, aquilo que devia era haver uma revisão do regulamento, se acham que há necessidade, e definir critérios. Um deles, por exemplo, as marchas já sabem que têm que ensaiar para 10 minutos de desfile. Nós, quando somos convidadas para ir palestrar sobre um assunto qualquer, as pessoas dizem, tem 10 minutos. Acho-te uma enorme deselegância quando as pessoas vão para lá, não se prepararam, decidiram que têm para falar o que têm para falar, falam meia hora e cortam tempo na intervenção dos outros convidados. Portanto, as pessoas sabem que têm que fazer uma marcha, que têm que brilhar durante 10 minutos. E fazem os seus ensaios, as suas coreografias, para isso, 10 minutos ou 15 minutos, ou o que se quiser. Critérios de seleção das marchas também deveria haver, porque, por exemplo,
foi aflorado também pela Judite, ou até acho que foi pela Andreia, a questão das filarmónicas, que depois tem que voltar atrás e tocar noutras. Um dos critérios podia ser, imaginando, temos 3 marchas que usam a mesma filarmónica. No sorteio, a primeira marcha dessas 3... Isso aconteceu. Mas pondo esse cenário, no sorteio, a primeira marcha a ser selecionada dessas 3 é a primeira que entra. E depois as outras 2 têm que se organizar sabendo que a filarmónica precisa de tanto tempo para voltar atrás. Quantas marchas... Por exemplo, a marcha, saiu o número 21 a uma marcha. Como a filarmónica tinha saído antes, essa marcha passou automaticamente para 23. Não, mas assim. Aquilo que eu acho é que só devia ser sorteada a primeira marcha dessa filarmónica. Ou então seja, sorteava-se as filarmónicas. Não, mas os critérios são imensos, mas isto seria uma lógica, ou seja, há 3 marchas com a mesma filarmónica. A primeira a sair no sorteio, pronto, já sabemos que vai naquela posição. As outras vão ter que se reorganizar numa posição do desfile que em tempo útil e com algum conforto permita que as filarmónicas, e depois, entre essas 2, qual é a que vai primeiro e qual é a que vai depois? Podia ser um critério, a primeira que foi falar com a filarmónica e com quem a filarmónica já se tinha comprometido, vai antes e a outra vai depois. Critérios não faltam, têm que ser claros, definidos, onde toda a gente sabe que essas são as regras e dá muito menos espaço às pessoas se sentirem indignadas, porque a falta de critério, eu acho que é uma das coisas que faz com que, e a gente vê com os nossos filhos, há um critério que a gente define para dizer sim ou não, ou pode ou não pode, e depois um dia dá-nos uma travadinha e sem critério decidimos à la carte, olha, hoje não vais à festa. Quer dizer, isso causa uma enorme revolta, porque as pessoas não percebem porque é que não vai acontecer da forma como as coisas estavam combinadas. E acho que sim, que devemos ter convidados, que as pessoas gostam todas muito de vir à terceira, etc, etc. Mas não nos podemos esquecer que as sanjoaninas são dos angrenses e dos terceirenses, por esta ordem. E por esta ordem dos açorianos em terceiro lugar. Portanto, não me faz sentido nenhum, por muito que se venha a dizer, os convidados são os mais bem tratados. Está bem, mas quem é que fez esta festa durante anos? Quem é que preparou esta festa durante anos? Que fez com que as sanjoaninas se tornassem apelativas e que toda a gente quisesse vir cá. Esses que trabalharam durante anos, agora, olha, meu amigo, vais para o leilão. Vais em último lugar. Vais em último lugar, que a gente quer é receber os convidados. Isto não pode ser assim. Aliás, e isto volta a uma discussão, que é a discussão de base. Eu sempre achei que devia haver uma comissão de festas. Isto era uma festa dos angrenses, que escolhiam a sua comissão e que sempre souberam fazer as festas. Desde do reinado de José Gabriel Almenezes, que a Câmara quis tomar e decidir. Quer dizer, mas há mínimos. Cláudia Cardoso, há aqui interesses políticos de um lado e do outro das críticas, dos comentários? Bem, isso é uma pergunta difícil. Bem, boa tarde a todas. Feliz de estar aqui de regresso com as minhas colegas de painel, com a Judite e com a Graça e também com a Andreia. Sim, convém dizer os nomes, e não digo, mas segundo parece, há muita gente que não sabe quem é que está a comentar. É melhor identificar-vos. E portanto... E a comentadora chama-se Andreia, já não é o Pedro Ferreira, não sei se notaram. Ou então o Pedro Ferreira com uma voz mais efeminada. Bem, mas vamos às marchas. Eu sei a terceira a falar, pois não abona muito a meu favor, porque elas já expandiram a maior parte aqui das questões que eu queria colocar. Mas mesmo assim gostaria de dizer a minha opinião sobre isso. Eu não estive presente nessa reunião, mas o que me foi dito foi que tinham sido colocadas perante os representantes, não é? Ou, acho que é essa a designação, os representantes de cada marcha, as soluções que queriam para o desfile, atendendo a que havia um número recorde. De facto, 42 marchas é muito. Mas há aqui uma questão que depois vai desembocar noutras. O número de marchas, o facto de ser 42, acho que tem muito também a ver com estarmos a regressar desse estado letárgico que nos demorou 2 anos. E, portanto, o Carnaval já teve este condão de ter muitos bailinhos e bem, e agora vemos as marchas também com esta euforia. Mas o que aumenta aqui, julgo eu, tem muito a ver também com as marchas de fora, que em anos anteriores não eram tantas como são. Eu, relativamente a isso, tenho uma opinião segura, que a Graça acabou por aflorar no fim da sua intervenção. As sanjoaninas são, em primeiro lugar, as festas de São João. E, portanto, para mim,
quanto ao percurso, é impensável não passar na Rua de São João. Porque é a Rua do Santo, de cujas festas emana tudo o resto. Depois, havendo marchas, e eu acho muito bem que as ilhas todas estejam a aproximar, a Marcha dos Couris, que já tem tradição, e de outras ilhas, mas a questão é que não pode, de forma nenhuma, uma coisa é ter uma marcha convidada por uma razão específica. Enfim, é uma cidade irmã, naquele ano faz não sei quantos anos de celebração da germinação das cidades. Convida-se uma marcha, não mais do que isso. Portanto, para mim, a marcha oficial tinha que ter, naturalmente, prioridade, mas depois, a seguir, tudo ia a sorteio, talvez com exceção da marcha da Casa de Saúde de São Rafael, como é natural, para as razões óbvias que não é preciso explicar, todas as outras... Vem uma das irmãs hospitaleiras de São Miguel. Poderia eventualmente, por razões que a Judite disse há pouco, que são pessoas, enfim, que têm outros handicaps, outras necessidades, e portanto faz todo o sentido. O resto, primeira eu não palavra vejo em inglês. Porque é que vamos colocar 14, mais que são 14, convidadas antes das angrenses, porque corremos o risco de, quando chegar a primeira angrense ou terceirense, já termos pouca gente na rua para ver. Portanto, isso para mim não faz absolutamente sentido nenhum. Depois, a questão do percurso, elas disseram e bem, uma marcha não faz o percurso em 10 minutos. Mas seria possível articular de forma a que as coreografias, porque muitas vezes o problema está na coreografia. Há coreografias de facto que não avançam muito pouco e são muito redondas, às vezes até regressam, voltam para trás. E portanto isto é tudo possível de coordenar de forma que tivesse outro tipo de expediente. Se são precisos 2 dias ou até 3 dias, porque também temos marchas das crianças, eu acho que era uma solução mais aceitável do que essa que saiu. Porém, há aqui um pormenor que é importante. O Facebook atualmente transformou-se um pouco na latrina comunitária. E isto incomoda-me um bocadinho. Explica às senhoras e aos senhores que nos ouvem que é a latrina, que isso é do fundo do baú, como a Fênix. Não, a latrina é uma coisa que toda a gente sabe o que é. De antigamente. Olha, vai à minha sala dos meus alunos e pergunta na universidade se eles sabem o que é a latrina, que eles vão ficar a olhar para mim e pensam assim, o que é que ela está a dizer? Mas talvez devessem saber. É Vero. Mas eu já perdi o raciocínio com a latrina. O Facebook transformou-se na latrina uma espécie de latrina comunitária. Portanto, o que é que me incomoda um bocadinho nisto? As pessoas vão a uma reunião onde são colocadas 2 ou 3, não sei quantas foram, ainda estava lá, como disse. Agora, ali é que é o espaço de discutir isso. Nenhuma das soluções é boa. Então vamos discutir a terceira via. Vá, não é? Mas parece que isso não aconteceu. Tentou-se, mas a Câmara não deu hipótese. Essa parte e as hipóteses essa parte ainda está mal. E as hipóteses mas é vou explicar porque é que a maioria mas ali é que é o sítio de discutir isso. Ali é que tem que ser. Não, isto não vai funcionar com a versão A, com a solução A, nem com a solução B. Então queremos uma solução C, que talvez é a menos má, sendo que nenhuma é totalmente boa. Porque a gente sabe que se houvesse 2 ou 3 dias de marchas, também as pessoas se cansam. E vocês sabem que as marchas que saem no primeiro dia estão sempre beneficiadas. Pronto. Mas esse é que é o sítio próprio. Porque depois, isto foi claramente, parece que foi votado, não é? Foi. Então, mas se foi votado... A primeira opção era só dia 23, para as marchas dos adultos, cortando o percurso. E sendo que, e foi o que ficou decidido, apenas 6 marchas eram intocáveis. A marcha oficial, São Rafael, Casa de Saúde de cá, Casa de Saúde de São Miguel, Coriscos, que é a marcha da praia. Não compreendo. E a marcha da praia. Não compreendo. Ainda a da praia posso compreender. Não, agora, nenhuma delas. Foram estas 6 que ficaram intocáveis. A segunda hipótese seria 2 dias de marchas, sendo que aí todas as marchas de fora dançariam no primeiro dia. Portanto, no segundo dia começariam todas as marchas das crianças, que são 9. Portanto, as marchas da terceira dançariam no fim do primeiro dia e no fim do segundo dia. Por isso, todas as pessoas que estavam lá acharam que menos mal era dançarem todas no primeiro dia, do que dançarem poucas no fim do primeiro dia e poucas no fim do segundo dia. Sim. Portanto, estou a perceber. Mas aí... Hipóteses e argumentos. A sala ficou em burburinho, houve muita gente a colocar ideias, a Câmara não deu hipótese. São estas as 2 hipóteses e vocês têm que votar nestas. E foi votado, não é? E foi democracia. E a solução foi um dia pela Rua da Sebas. E o segundo dia as crianças. Pois, eu acho sinceramente que há aqui 2 coisas de base que estão mal. Uma, esta questão do sorteio
não entrarem as marchas convidadas. Porque então nós podemos chegar ao cúmulo, ter um dia 30 marchas convidadas. Se isso continuar nesta senda, podemos ter marchas do Canadá, da América... Acabaram por entrar, porque como se decidiu primeiro que seria tudo no mesmo dia, então aí só 6 marchas é que não entraram ao concurso. Todas as outras entraram. Assustei, exatamente. Pois, não faz sentido. O que fazia sentido era entrar em todas com as exceções que eu disse. Exato. E depois o percurso. Isto não tem nada a ver, porque quanto mais longo for o percurso, isso tem a ver com o ritmo de saída, o saírem a horário e o ter uma coreografia que permite o avanço. Porque nós sabemos, e eu também já andei envolvida em atividades artísticas da área da dança, sei que é possível fazer coreografias que avancem e que não retrocedam e que não dancem sobre si próprias. E, portanto, se isto é possível, a única questão que de facto aí se coloca, mas que tu disseste, é as filarmónicas. Essa é real, até porque não temos filarmónicas. Exatamente, e não temos filarmónicas que consigam assegurar. É que ainda há músicos que trocam entre filarmónicas, que vão ajudar outras. Sim, portanto, temos uma por 3 e mais os músicos que ainda tocam para ajudar. Portanto, esse é um problema real. Agora, acho que esta solução, só Rua da Sé, para já vai ter o problema que acho que foi o Judite que falou do público. Como é que a gente vai meter o Rossio na Petesga? Já te disse, vais para os telhados das casas. Impossível. Aquelas 3 ruas. Além disso, a Rua de São João e a Rua Direita e a Rua Direita são muito povoadas. Também foi colocada na reunião. É porque São João e a Rua Direita é que tem mais gente. E o vereador disse que iam resolver. Mas, na verdade, é que resolver como a rua não dá para alargar. A Rua da Sé não se pode alargar. Não se pode alargar. E depois o que vai acontecer é que vai haver gente que vai optar por ver em casa, que é um pouco que acontece com os bailinhos. E que, sinceramente, para quem já viu ao vivo e vê em casa, não tem absolutamente nada. Não é a mesma coisa, mas também não é que a RTP não faça o seu trabalho. Sim, era ter lugar, ou estar ali e não conseguir ver. Portanto, essa solução não me parece boa. Acho uma pena porque põe em causa... no fundo as festas em si, as festas são São João, e há gente depois na discussão da latrina, há gente que diz, não, mas não, passar na rua não tem mal, ou passar na rua tem mal, outros acham que não tem mal. Eu acho que tem mal. Mas tu andas a frequentar a latrina comunitária. Não, eu andei a verificar. É inevitável. Porque a verdade entra pelos olhos dentro. E sinceramente, eu acho que aquilo é que não é o sítio próprio, de certeza. Há muitas maneiras de fazer aquilo. Mas andar para ali a debitar postas de pescada, inclusivamente pessoas que estiveram presentes e outras sem saber, e outras sem saber o que é que se passou, isso acho péssimo. Agora, que tivessem defendido no sítio, se houve oposição ou se não houve permissão, eu acho que lá é que tinha que se dizer isso, porque nenhuma dessas, isso não vai beneficiar as festas, nem vai beneficiar as marchas. E tanto está a ver isto que as marchas estão a desistir. Já houve pelo menos o caso da Fonte Bastardo, a marcha da Rua Direita, e acho que há uma terceira que não sei qual é, que também já desistiu. Pronto, e podem vir ainda a desistir mais, não sabemos. Não sabemos. Passemos à frente. Não, a Graça quer dizer mais qualquer coisa? Não, eu também queria dizer. Sim, quer dizer, isto do Dia das Marchas, obviamente que o Dia das Marchas é o dia 24, é 23, que é a véspera de São João. Mas é uma convenção quase. Porque as marchas das crianças são no dia de São João, portanto são no dia seguinte. Ora, se as marchas ficassem divididas por estes 2 dias... E já ficaram. Que não é a primeira vez que acontece, já aliviava bastante, portanto não me parece que seja por aí, e as pessoas acabam por vir, porque são 2 dias de marchas, é mais um motivo para as pessoas virem. Às vezes, e isto já aconteceu num ano em que choveu muito e que houve marchas vários dias, e as pessoas vinham. Mas as pessoas gostam muito do dia 23. As pessoas gostam muito. Pronto, o dia 23. Das crianças saírem no outro dia, no dia do desfile infantil. Por exemplo. Mas a Câmara disse não, 3 dias de marchas. Então não. A Câmara já levava a sua decisão, independentemente de qual fosse a votação das pessoas que estavam presentes. E isso é que eu acho que é muito grave, porque então não, aí é não aceitar a mesma opinião. A Câmara acreditava que as pessoas iam votar nos 2 dias. Só que as pessoas não votaram nos 2 dias precisamente por isso, porque todas as de fora iam ficar no primeiro dia isso é que e no segundo dia só dançariam depois das crianças. Mas já aconteceu 2 dias de marchas, vocês lembram-se? A questão é, no primeiro dia as pessoas dançariam só as de fora
e no segundo dia dançariam depois das crianças. Pois, mas se não se colocasse... As crianças desde logo deviam ir no Se não se colocasse a questão dos privilégios para algumas, isso não se punha. Crianças na noite de São João, dos se fosse tudo mostrar os dos adultos. isso não se colocaria, porque eram todas chateadas. Eu acho é que isso das marchas convidadas, quer dizer, então uma marcha é convidada este ano. Como é convidada este ano, é convidada para sempre. Exato. Isto é que está isto é que está a criar uma situação inconfortável. Eu sou da praia, mas acho que a marcha da praia quer vir a Angra, muito bem, sim senhor, tem o mesmo estatuto que as outras marchas, entra no sorteio. A marcha dos Coriscos é muito animada, é muito divertida, gostamos muito que eles cá venham. A dos veteranos também vai ser a última. Ora bem. Eu saí na dos veteranos mais de um ano e fui sempre das últimas. Uma marcha que toda a gente quer ver, que é uma das marchas mais animadas também. Desfilar em último lugar, eu acho que é muito triste para quem andou anos e anos a fazer uma marcha. Portanto, só dizer uma coisa, triste, e eu próprio saí nos veteranos e saíamos em último, já tinha menos gente na rua, mas por outro lado é um motivo das pessoas ficarem para também. Sim. Agora, isso é quando eram para aí 20 e tal marchas. Sim, é verdade. Quando eram duas, eu tenho dúvidas que as pessoas aguentem até às 4h30 da manhã, se não for até às 6, para... Não, já se notava nessa altura. Portanto, eu acho é que também que, e isso é uma coisa que todos os anos se fala e nunca se faz, que é estabelecer, e a Graça já falou nisso, estabelecer um tempo limite para cada marcha, porque o que nós assistimos é, sobretudo em frente à Sé, porque está a televisão, as marchas avançam, recuam e ficam ali imenso tempo a marcar passo. É como os políticos que se tentam pôr na telinha. Todos os marchantes não forem filmados, eles não saem dali. E, portanto, isso é que atrasa muito. E acho que as marchas que não cumprissem com o tempo estipulado... No ano seguinte eram penalizadas. Deveriam ser penalizadas. Isso é o que acontece no Sambódromo, por exemplo. Onde há regras, mas o não cumprimento tem que ter sanções. Sim, é verdade. Mas quer dizer, há regras que penalizam quem não cumpre. E se isso acontecesse aqui, se calhar já havia menos problemas em relação ao tempo. É uma espécie de pontos da carta de condução. Às desistências, sim, já há desistências e naturalmente vai haver mais, porque é um investimento muito grande que as marchas fazem para depois ter um desfile que é só a Rua da Sé, quer dizer, uma coisa muito curta. É como as crianças, é o desfile das crianças a Rua da Sé. Com meia dúzia de pessoas a assistir, porque as últimas vão ter meia dúzia de pessoas. Agora, não sei se isso... Não vão ter meia dúzia de pessoas desde logo, porque a Rua da Sé só leva meia dúzia. Sim, não vai, mas é dessas que não estão na Rua da Sé. A não ser que a gente vá todos para o telhado. Em relação ao aproveitamento político, não sei se é aproveitamento político. Agora, obviamente que as pessoas têm o direito de se manifestar e manifestar a sua indignação. Creio que a única onde, enfim, podemos de alguma forma dizer que houve aproveitamento político, mas o que não me parece, foi em relação à Junta de Freguesia da Fonte Bastardo, que é que se pronunciou e é que anunciou que a marcha da Fonte Bastardo não iria participar. Mas não creio que tenha sido um aproveitamento político. A minha questão nem era diretamente era com as pessoas anónimas, entre aspas, as críticas, que vêm de um lado e vêm do outro. Mas quando perguntei interesses políticos, perguntei dos dois lados. Isso foi o que a Cláudia já disse. Isto agora assiste-se realmente a um lavar de roupa suja e a toda a gente ter a sua opinião, e toda a gente tem direito a ter opinião, mas opiniões que às vezes também são um bocadinho ofensivas. Coisas horríveis. Entre marchantes, é o que me parece que não se coaduna e, por exemplo, e sobre os nossos visitantes, eu acho que eles deviam entrar todos no sorteio. Acho que não devia haver convidados, mas não anda a chamar nomes às pessoas das outras ilhas que querem vir às festas, não é? E entre marchantes. E entre marchantes, é horrível. É horrível. É de um nível baixíssimo. Eu acho, e volto ao primeiro ponto da minha intervenção, o grande erro disto tudo foi ter convocado pessoas supostamente para uma eleição, para um sorteio de posição de marcha, e terem posto as pessoas à meia volta numa posição de ter que fazer uma eleição. Desde logo, porque nem sequer deu espaço para os tais representantes, ou como lhes chamam, de cada uma das marchas, poder ter levado as várias hipóteses aos seus e tirar a sensibilidade do que é que aquela marcha pode... E Graça, mas tu também tens que apresentar cenários, se não apresentares nada, mas a decisão já estava tomada. Isso também não estou de acordo.
Mas é Não, mas assim. a Graça tem razão. Até Mas porque deixa-me só dizer, havia isto é marchas assim. que tinham 5, 6, 10 representantes e havia marchas que tinham um representante. Pronto, e mais. Teve que tomar essa E a decisão maneira sozinho. como o representante Mas devia votou. ter sido marcada No uma nosso caso, segunda éramos reunião. dois representantes. Não, teve-se marcado uma reunião para dizer, A meus escutação, senhores, a escutação. a gente vai mudar isto, porque isto não pode ser, tem vários cenários, nem sei o que mais. Não houve. As pessoas foram apanhadas à meia volta, tiveram que fazer uma votação entre A e B e mais, deixa o representante da marcha numa situação muito desconfortável, porque agora volta para falar com os seus e diz, votei assim. Vai ter dentro das próprias pessoas da sua marcha provavelmente as duas uma perspectivas. rebelião, porque não devias ter votado assim, devias era ter votado assado. Portanto, tudo isto é mau e é péssimo. E é muito péssimo a prepotência desta liderança que eu sempre, e portanto para mim não é nada de novo, sempre houve uma enorme prepotência na liderança de José Gabriel Ala Menezes, que no caso em apreço nem sequer estava lá, mandou o Exatamente, Guido. era o que eu te ia dizer. Não. O Presidente da Câmara nem sequer E por estava isso lá. é que eu Mas acho- a Graça tem sempre este Não, fetiche. não é feitiço, mas vou dizer a conversa toda. Vou dizer a conversa toda. A liderança do José Gabriel é prepotente e mais, o Guido, provavelmente, ao senhor vice-presidente, não se sentiu à vontade e por isso é que a Andreia diz que nem sequer foi dado espaço para isto, é isto ou aquilo, porque ele era como a minha mãe quando mandava fazer recados. Chegas à padaria e dizes, quero isto. Se ela disser que não há, tu respondes, então vai ser aquilo. Se ela disser aquilo, tu respondes não sei o que mais. Não havia cá liberdades para eu fazer conversa da minha lavra. tu estás De a dizer- decidir como é que eu ia negociar na estás a dizer que padaria. o seu vice-presidente o Guido está a ter nível com 8 anos. A liberdade é toda essa. E mesmo devo dizer mais. Cláudia, devo-te dizer que eu com 8 anos já era muito mais rebelde do que aquilo que o senhor isso eu não tenho vice-presidente. dúvida nenhuma. Daquilo que o senhor vice-presidente foi capaz de ser em relação ao presidente. Isso eu Tenho não a tenho certeza dúvida absoluta que o vice-presidente não tinha coragem de abrir à discussão uma terceira, uma quarta ou uma Estava quinta com via. medo de levar um tal. Sem isto está tudo conversado com José Gabriel e, portanto, Ai, graças se há a algum aproveitamento político disto, as pessoas que pensem muito bem se querem continuar a manter estas pessoas sentados nos espaços do Conselho, porque eles não defendem os angrenses. Não Sim, sei, senhor. não sei se a Passemos. Graça não está a fazer campanha eleitoral. E digo, não estou, e já fui, e estou muito à vontade para dizer isto, e já Então, concorri. recalcamento. Não, recalcamento, que não sou nada recalcada. Fiz uma campanha giríssima, tinha um Ainda projeto teria muito ficado com muito mais graça. Com mais graça. Com mais graça ficaria seguramente se eu tivesse sido eleita e com muito mais piada também, isso sem dúvida nenhuma. Mas desde logo, e eu lembro-me perfeitamente que disto das marchas convidadas, uma das coisas que na altura também fez com que as pessoas se sentissem um bocadinho desmerecidas é que, por exemplo, as marchas convidadas quando vêm de São Miguel têm dispensa de serviço, uma tal de tolerância de ponto para poderem vir 4 ou 5 Não é dias para as tolerância festas. de ponto, é dispensa declaração serviço. de interesse público. Ainda por cima, eles vêm com declaração de interesse público curtir para as Sanjoaninas e os de cá têm que ir trabalhar todo o dia Graça, mas tu sabes que os de cá estão muito mais habituados a isso. Mas a questão não é essa, é desde logo criarem-se Estou a brincar aqui contigo. injustiças Relativas, que tens depois toda a razão. deixam as Mas a pessoas maior injustiça desconfortáveis umas com as relativa outras. é esses convites que não se Eu também acho que percebem. Uma coisa é ter um convidado, como eu disse, não é ter 14. São convidados para sempre. Exatamente, e depois E é mais, assim, daqui a uns anos nós podemos cair no ridículo, ter mais convidados do que Claro. para marchas próprias. Não. E isso é uma desconsideração. Quem é que dizia? Para os angrenses, para os texeirenses? Pronto, é uma Não, isto é desconsideração. basicamente a festa quando começou, tu fazes foi uma aqui. festa na tua casa, tu convidas as pessoas no número que tu podes receber bem. Eu às vezes gostava de fazer festas de convidar 40 pessoas, mas só posso ter 10, convido 10. Porque isto de continuar a convidar cada vez mais pessoas, depois cria este desconforto. Não, o que é quase ridículo que maior- no fim, o pões a ridículo família maior- na rua, que é para acabarem os O ridículo convidados. maior é que eu disse: se tu és convidado uma vez, não vais ser convidado para sempre. Quer dizer, as pessoas brigam e podem deixar de ser convidadas para as festas, não é? É verdade. Podem? Não, deixam. E devem. Bem, vamos manter a maré agitada na política. André Ventura, depois de apontar críticas ao líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, pelo partido ter desfeito o acordo de incidência parlamentar com o Executivo açoriano, volta a desafiar o Governo dos Açores a apresentar uma moção de confiança. O líder nacional do Chega diz que cabe ao Parlamento Regional clarificar se o Executivo, PSD, CDS-PP e PPM tem ou não condições para continuar em funções. Cláudia Cardoso. André Ventura afirmou que a atitude da Iniciativa Liberal é uma jogada que vai correr mal
porque o eleitorado vai saber punir e castigar a instabilidade. Pois foi. De facto, ele disse isso. Isto é a sequela da novela Governo por um Fio. A mexicanização, A mexicanização da novela. Portanto, é mais uma sequela disso, não é? O Chega, que já foi uma grande fonte de instabilidade permanente para esta solução governativa, agora vem apontar o dedo ao outro como quem diz estão-se a portar mal e tinham aqui o dever de manter esta solução, o que me parece algo caricato vindo de quem vem. Eu devo dizer que a questão da iniciativa liberal, eu não estive no último programa, vocês provavelmente discutiram isso, percebe-se muito bem qual é o propósito, não é? Eu tenho que confessar, acho alguma graça, acho alguma piada ao Barata e às suas atitudes políticas. Ele é um homem seguramente inteligente e percebeu que não queria ficar colado a isto à medida que se aproxima o término de mandato. E, portanto, ele vai perder com essa colagem e descolou-se. E depois veio aqui o líder nacional dizer que a coisa não era bem assim e, portanto, tentar pôr os pontos nos is, mas seguramente que tudo consertado entre os dois. O Chega vem fazer aquela atitudezinha do menino bem comportado, quando ao longo dessa história ele foi dos mais mal comportados e do que mais problemas tem lançado à solução governativa. Agora, eu costumo dizer que não tenho muitas dúvidas sobre o desfecho disso. Este governo vai se manter, até porque tem o beneplácito do Sr. Representante da República e do Presidente da República que se, demarcaram de ter que intervir quando intervieram no princípio da questão. O Partido Socialista claramente está fechado em tábuas, para usar a linguagem tauromaca, não se quer chegar à frente, porque sabe que quem é que é o toiro? Porque sabe que se fizer nessa tua novela, quem é o toiro? Uma moção de censura será penalizado depois por isso, e o mesmo acontece com os outros partidos. Os que estão na solução do governo e de suporte parlamentar, com exceção talvez do Carlos Furtado, que acho que foi assim mais, de sangue na guerra e não me parece que tenha sido uma coisa muito premeditada, é a minha leitura. Os outros estão todos a ser táticos. É isto que está a acontecer. O governo não quer fazer a moção de confiança porque tem dúvidas se poderá passar, e os outros não querem fazer porque não se querem queimar a prazo com a solução disso. Ou seja, o Partido Socialista seria sempre acusado de ser o responsável para a queda do governo e que se o tivesse feito cair, isso até podia ter corrido muito bem, não fosse o Partido Socialista. Claro que não quer ficar com esse ónus e é esta a leitura que eu estou a fazer da questão. Agora, o Chega, depois de todas as instabilidades que provocou ao longo dos últimos 2 anos e meio, vir fazer de menino de couro, é que, sinceramente, não há muita paciência para isso. Graça Silveira, José Manuel Bolheiro já veio reafirmar que o Governo não apresentará a moção de confiança e diz que a coligação não é um agente de instabilidade. Bom, aquilo que eu acho fantástico no Chega é esta falta de noção. Ou seja, o Chega critica a iniciativa liberal por ter rasgado um acordo de incidência parlamentar, que o Chega já rasgou. Exato. E o seu deputado diz: qual é a novidade? O Chega já fez isso. No calor do debate, para tirar o pano da vela, Nuno Barata disse que isso não era nada de novo, porque o próprio Chega já tinha rasgado o seu acordo de incidência parlamentar. Portanto, ponto 1. Chega acusa a iniciativa liberal de criar instabilidade por rasgar um acordo de incidência parlamentar que o próprio Chega já rasgou. Depois, não satisfeito, diz assim: então a iniciativa liberal, se quer ser consequente, que apresente uma moção de censura. Nem sequer sabe que uma representação parlamentar, aquilo que na República é um deputado único, não pode apresentar moções de censura. E terceiro, não satisfeito, diz assim: isto tudo em nome da estabilidade do governo regional que o Chega quer manter. Agora, para se demarcar da iniciativa liberal, diz: o governo que apresente uma moção de confiança, porque nós vamos votar a favor. Quer dizer, depois de José Manuel Bolheiro já ter dito 30 mil vezes que não quer apresentar uma moção de confiança, nem me falem sequer nesse assunto, porque não quero falar de moções de confiança, porque apresentar uma moção de confiança agora era pôr isto tudo agitado, e nós não queremos instabilidade, queremos a estabilidade. O que é que o Chega quer?
a pressionar o governo a apresentar uma moção de confiança para esclarecer tudo, é criar estabilidade. Quer dizer, isto é preciso que as pessoas que comecem a explicar de uma forma simples o que é isto. Ao nível do ensino básico. Não, assim, ao nível de política de saltos, porque eu acho que nós temos esta parte muito pedagógica que é... Não, é verdade, porque na realidade o facto de todas nós termos estado muito envolvidas na política, sabermos os meandros, sabermos como é que se faz política e hoje termos um bocadinho mais de noção de que não é isso. E termos hoje esta liberdade de poder falar das coisas como elas são, independentemente de estar a defender em termos estáticos, porque se fosse há uns anos atrás, quando ainda estávamos sentadas nas bancadas parlamentares, obviamente que estávamos aqui num jogo tático. Agora estamos num jogo pedagógico, que é muito mais interessante. Não é verdade? Somos todas professoras também. É verdade. Temos que explicar isto de uma forma muito clara. Em relação e efetivamente já falámos isto no último programa, obviamente que o Barata aquilo que quer é se descolar disto para não ficar não, porque a questão é assim, então se ele faz parte desta solução e esta solução é uma porcaria, então se é para votar, vamos votar nos grandes, vamos votar nos grandes, que é para não termos que estar com esta mistura toda de pedir um voto a um e pedir um voto a outro. Aquilo que eu acho que o Barata não pensou bem em termos táticos foi o timing. Desde logo foi numa altura que o governo já estava numa lama enorme. Estava numa lama com a saída do Clélio, um secretário da Saúde que não há memória de ter saído em braços e em ovação, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, tudo e mais um par de botas, e até a sociedade civil, muito a favor do Clélio. José Manuel Bolieiro nem abriu a boca para falar, nem para elogiar, nem para agradecer. A primeira vez que o PSD... Por acaso abriu. Mas a primeira vez que o PSD oficialmente fala sobre a saída do Clélio é pela voz de António Vasco Neto Viveiros, que naquele programa de domingo de política, que ia falar para lá de turismo e de fundos oceânicos, é apanhada à meia volta. E obviamente pela jornalista, porque aquilo estava na agenda do dia, a saída do Clélio, e pergunta-lhe, e é António Vasco Neto Viveiros, como deputado, que faz uma defesa de Clélio, que devia ter sido o presidente do governo. Portanto, o governo estava péssimo com a saída. O governo foi confrontado com isso para Dulce Breitfort. Depois, respondeu a seguir, mas respondeu péssimo, porque lhe perguntaram diretamente as razões e ele dizia que a Mónica Cid ia ser uma excelente secretária. Não respondia nada. E da estrutura de missão. Foi terrível. A própria estrutura de missão é uma afronta ao Clélio, que a Cristina Fraga tinha sido um elemento da discórdia. Clélio apresenta a sua demissão à hora do almoço e ao fim da tarde o Conselho de Governo aprova uma estrutura de missão cuja Presidente é a Cristina Fraga. Tudo isto foi muito feio. Portanto, o Governo já estava bem na lama. Como não se deve fazer. Depois, em cima disso, a saída de Luís Rodrigues da SATA para a TAP. Portanto, aquilo que o Barata devia ter feito era ter deixado o Governo se enlamear bem nisto tudo e no plenário de julho, que era o último, antes da Silly Season... inglês. Estou a reparar. Tu falas mal dos anglófonos, mas depois tu também gostas. No último plenário de julho, dizia, meus senhores, isto assim não. Eu dei-vos todas as oportunidades de emendar a mão, o governo não quer, o governo não sabe e, portanto, assim a iniciativa liberal não pode. Portanto, o que é que acontece? Quando o Barata vem logo a seguir muito depressa dizer que afinal o bote expiatório foi a iniciativa liberal, que é que criou instabilidade. Nunca mais ninguém falou da saída do Clélio, nunca mais ninguém falou do Luís Rodrigues, só se fala da instabilidade que a iniciativa liberal criou no governo. Portanto, o timing, em termos estratégicos, não teve bem. Era em julho. Passava-se a Silly Season só a falar disto e em setembro, na rentrée, agora em francês, francófona, como ela está hoje, quando em setembro o governo já começa a receber os partidos políticos para falar do plano de orçamento, o Barata aí dizia, olha meus senhores, isto vai ser à la carte e a próxima coisa que vai estar na emenda é o plano de orçamento. Mas por acaso tem ideia que o Barata é algo impulsivo e pode ter sido isso. Pode. Se for filé mignon, muito bem. Se for pão duro como o das marchas, não. E portanto,
Ele teve todo bem. E outra coisa que em termos Não, de ele timing. teve bem, ele teve bem. É preciso outra coisa que dizer isso. mas em termos de timing, acho que não teve. E Concordo mais, contigo. porque foi logo na semana a seguir até estar de cá o líder da Iniciativa Liberal a nível nacional, que vinha cá passar o recado de que tudo o que fossem soluções que permitissem ao PS voltar ao poder, a Iniciativa Liberal era contra, no continente, na Madeira e nos Açores. O recado está dado. E isso fragiliza o Barata. E, portanto, Judite Parreira, Vasco Cordeiro também considera que o Governo Regional deveria apresentar uma moção de confiança e refletir sobre eleições antecipadas. Claro, compreendo perfeitamente que ele diga isso. Agora, também lhe ficava bem então fazer o exercício inverso, que era do maior partido da oposição apresentar uma moção de censura, se está tão seguro de que o governo está numa fase muito fragilizada, muito instável e que, enfim, que se ele tivesse a certeza de que a moção de censura passaria, portanto, com certeza já a teria apresentado. É mais confortável para ele dizer ao governo que apresente a moção de confiança. É óbvio que, e já falámos disso aqui outro dia, o governo poderia fazer isso e deveria fazer isso e libertar-se até das amarras, porque eu acho que às vezes isso pode ser muito libertador. Apresentava a moção de confiança, havia de dar o que desse. Se fosse aprovada, ficava com toda a legitimidade. Se não fosse, devolvia a palavra ao povo e o povo havia de decidir. E o povo, nessas coisas, é sábio. Portanto, sabe muito bem em quem é que pode confiar e quem é que não pode. E quem é que está na base da instabilidade. Porque eu não acho, sinceramente, eu acho que este governo tem passado fases muito críticas, mas não acho que neste momento está, à exceção da saída de Clélio, que me parece uma coisa, enfim, que ainda há de ser explicado um dia, mas que está difícil de percebermos. Claro, toda a gente já percebeu. José Manuel Bolheiro que não tem liderança, para não dizer outra palavra. Não me parece que esteja a viver momentos de mais instabilidade do que via antes. Mesmo com o rombo foi muito grande desta vez. O acordo, com Carlos Furtado o rombo foi muito grande. Porque o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que eles já disseram, que agora cada iniciativa vai ser analisada por si. Mas já era já o que acontecia. Já era. Mas vamos lá. Portanto, mas isto não na situação, no ano que a gente está a viver é péssimo. Cláudia, mas deixa-me dizer uma coisa. Este governo, com todas as suas fragilidades, é a única solução para governar agora e de futuro na região. Por isso é que o PS não quis apresentar uma moção de censura, porque sabe que se fôssemos a eleições, o resultado seria muito idêntico. Muito idêntico. É verdade. E onde é que o PS vai estar? Não quis apresentar neste timing. Neste timing. Também sabe neste muito. timing. E, portanto, sabe o PS que não há dúvida nenhuma que mas está não os dois mundos. Mas estava na minha vez de falar. Em relação à estabilidade, é isso mais ou menos que se mantém. Em relação ao Nuno Barata, já falámos aqui no último dia, percebemos perfeitamente porque é que ele tenha tido esta atitude neste momento. Portanto, ele precisava de descolar, precisa de começar a fidelizar o seu eleitorado, a pensar nas próximas eleições, se quer fazer crescer o partido, e portanto era a altura. Parece-me que se precipitou realmente, se ele já tinha pensado fazer isto nesta altura, não teve em conta tudo o que se passava, todo o ruído que havia à volta, que era o da saída de Clélio, era o da saída do Luís Rodrigues, e portanto parece-me ter-se precipitado. Para além de que acho que aqui Carlos Furtado, com ou sem intenção, puxa-lhe o tapete. Porque Nuno Barata não pensava com certeza que mais alguém fosse rasgar o acordo na mesma altura. Portanto, Carlos Furtado faz isso, se calhar com intenção ou não sei, mas não isola o Nuno Barata, portanto não deixa o Nuno Barata brilhar. E portanto parece-me que isto foram tudo coisas que ele não terá pensado com certeza. Agora, em relação ao Chega, já a Cláudia disse aqui, e também parece que está armado em menino do coro. Não sei se isto é para atingir também de alguma forma Carlos as eleições na Madeira que estão a acontecer. Não, mas a verdade é que também quer o Chega, quer o Will, disputam aqui
o mesmo mesmo eleitorado. E, portanto, isto já é uma guerra entre os dois. Já Na região, não. apontar, Na região, não. sei. Lá fora não sei. pode ser, aqui não. E, portanto, parece-me que tem a ver com Quem isso. vota no Há Barata uma não coisa vota que me no incomoda Pacheco. bastante no meio disto tudo, que são os líderes nacionais, quer André Ventura, quer Rui Rocha, Todos já a meterem-se. decidir sobre os partidos na região. Os partidos na região têm as suas lideranças, têm as suas estruturas e, portanto, não me parece bem, não vejo isso com bons olhos. Mas essa ingerência a fazer ingerências tem a no- ver com a aproximação que é este ano nas eleições na Madeira. E na Madeira mas o façam CDS isso. vai em coligação com o Façam isso na PSD e o que é que está... se for preciso um terceiro partido para a governação, estão nesta disputa. É provar quem é que, numa solução destas de direita, Mas é não mais acho- estável. não Daí acho bem esta ingerência. que os Nem eu. partidos açorianos permitam Não estou a essa achar ingerência. bem, estou só a dar uma explicação para... Mas o problema, os partidos açorianos às vezes são marionetas dos outros, não é? Mas não parece que o Nuno Barata vai ser Não, uma o Nuno marioneta Barata não. na Mas mão o- do, mas do o José Rocha. Pacheco, a atitude claramente. que ele tem vem na sequência da vinda de Rui Rocha aos Açores. Encerramos. Então terminamos com a cor que esperamos das marchas de São João e despedimos-nos deste Política de Saltos Altos para uma interrupção de Páscoa. Que seja com paz para todos. Voltaremos a encontrar-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.